a força imposta pelas camadas atmosféricas, ionosfera, troposfera, estratosfera, né, empurrando as camadas de ar para baixo. E o ar tem peso e tem volume. Em nível do mar, o ar pesa equivalente a 1,26 grama. Tá? E a pressão atmosférica em nível do mar, em ATM, né, atmosférico, vale 1. Então é essa pressão que nos mantém agarrado no solo. Né? Quanto mais alto o nível, a gente vai falar mais sobre isso, mais alto do nível do mar, menor essa pressão, mas a variação é muito pequena. Por isso é que diz que tem menos quantidade de ar, né, em locais muito altos. Né? Porque a pressão atmosférica é menor, então tem menos quantidade de ar pressionado. Inclusive, aquela quantidade de ar está mais leve e o seu corpo está acostumado com uma quantidade de ar mais pesada. Então, o nosso corpo, que é um motor, ele está acostumado a fazer mais força para puxar mais ar. Aí você vai para um lugar muito, muito, muito alto, você sente o tal chamado ar-efeito. Além de menos ar, ele é mais leve. Então, o teu corpo acaba sugando uma velocidade de ar diferente do normal e o teu corpo sente. Né? E abaixo do nível do mar, a variação é grotesca. Sem dizer que a Né? É quantidade de altíssima. glóbulos vermelhos é menor, né, professor? Da gente, Repete, quem, repete, por mora, favor. quem mora em lugar mais alto tem mais glóbulos vermelhos. Tem umas paradas assim. A, a, a pele é melhor, sei lá, tem um negócio aí que eu não sei te dizer, né, mas influencia sim. Tá? Me falta um pouco de estudo sobre isso, mas influencia sim. Agora, a pressão atmosférica abaixo do nível do mar, ela aumenta absurdamente. Né? Para vocês terem ideia, a cada 10 metros aumenta 1 ATM. Agora, para cima do nível do mar, se você for 1.000 metros acima do nível do mar, não aumenta um ATM, não diminui um ATM. Diminui 0,0 alguma coisa ATM. Ou seja, abaixo do nível do mar, né, quem quer terminar, né, as graduações aqui na Cândido Mendes e trabalhar embarcado, vai viver muito isso. Trabalhar com equipamentos abaixo do nível do mar. Por exemplo, quem aqui conhece ROV, né? ROV, veículo operado remotamente. Aqueles não são robôs, mas chamam de robozinhos marítimos, de inspeção e manipulação dentro do oceano, abertura, fechamento de válvula, solda, pintura, né? E para quem nunca viu, lembra do filme Titanic, que eles iam com um robozinho dentro do navio buscando as coisas. Aquele equipamento. Aquilo ali trabalha com 3.000 PSI, sabe? Em ATM, dá quase que 200 ATM, 200 vezes o valor da pressão atmosférica que te mantém colado no solo terrestre. É uma pressão muito alta, porque eles vão muito fundo e a cada 10 metros um ATM, a cada 10 metros um ATM, a cada 10 metros um ATM. Né? O que são 50 metros? Né? Não é nada. Para quem mergulha, pode ser muito, mas para um equipamento, eles vão quilômetros para baixo. Então a pressão atmosférica se torna uma coisa muito forte, uma panela de pressão, né? Que a gente acaba brincando. Então, em conceitos básicos, a gente já falou bastante sobre pressão, né? Pelo cotidiano que a gente conhece. Vamos agora tecnicamente. Tá? Agora a gente vai junto com a Isabela lá, ó, né? Vamos falar tecnicamente. Pressão
Pega um livro de física e vamos falar sobre pressão. Outro ponto importante, pessoal, tá? Eu, como sou mestre em metrologia, metrologia não é coisa de mecânico, não, tá? Metrologia serve para todas as áreas que vocês possam imaginar. Na verdade, inclusive, vocês têm metrologia na matéria de vocês. Não, engenheiro de produção. O civil eu acho que não tem, não, mas pela minha experiência, deveria ter todas, até medicina. Todas as áreas tinham que ter metrologia, para você entender melhor isso e entender os documentos que você consulta. Por quê? Olha essa definição aí, ó. Essa definição é uma definição de livro de física. Se você pegar um documento chamado SI, alguém sabe me dizer o que que significa? Quem sabe me dizer o que significa? Documento SI. Nós chamamos de documento SI, né? Mas internacionalmente é chamado de brochura SI. Quem sabe me dizer o que que significa SI a essa altura do campeonato? Eu posso até ter tido contato, mas não me lembro. Sistema Internacional. Aí existe o complemento de unidade de medidas. Então, toda vez que você fala, por exemplo, ó, pressão. Pressão em SI, ou seja, pressão em Sistema Internacional de Medidas. Então, isso é um documento de fato, tá? E nós brasileiros temos sorte, tá? Nós brasileiros temos sorte porque existe tradução desse documento em português, você consegue baixar no site do Inmetro, tá? Inclusive existe versão atualizada aí em 2019. É a versão mais atualizada que tem, tá? Eles atualizam acho que de 4 em 4 anos. É um documento que todo profissional tem que ter em mãos. Por quê? Porque ele fala para você sobre todas as unidades de medida de qualquer profissão, como ela é criada, né, a partir de quais unidades de medida, e fala sobre a definição delas. Só que não é definição de livro de física, tá? Definição de como é criada, como é gerada. Nós vamos usar a definição de livro de física porque no momento nos convém mais, tá? Mas quando eu falar para vocês sobre a variável de processo temperatura, aí o negócio é mais sério. Aí eu vou trazer para vocês o documento SI e vou pegar as informações relacionadas à temperatura do documento SI e vou emparelhar com a nossa aula. E vocês vão ver que a aula vai ser de um nível técnico totalmente diferenciado, porque eu vou estar usando o documento SI para explicar a variável de processo temperatura. Variável de processo pressão não precisa, por ela ser um pouco mais fácil e a gente vivenciar a pressão, né? Então eu vou pegar a definição dos livros de física. E cuidado com os livros, é chato falar isso, né, gente? Eu sou um cara que eu gosto muito de ler também. Então é chato falar cuidado com o livro, né? Porque você pode pegar o livro, o autor, você tem que pegar sempre procurar comprar, não é o livro mais barato, é comprar os livros dos autores mais relevantes sobre aquele assunto. Por quê? Porque o autor, ele escreve a interpretação dele sobre aquele assunto. Entendeu? Então, se você pega a interpretação, um autor, né, que interprete de uma forma diferente, uma palavrinha que ele bota diferente numa definição, te faz entender errado, você vai fazer uma questão de concurso, vai errar, numa entrevista de emprego vai passar vergonha, né? Quem é técnico aqui sabe que quando engenheiro dá um vacilo, passa vergonha. Tem algum técnico aí, galera, para confirmar isso que eu estou falando? Né? Geralmente o engenheiro, quando dá um vacilo em coisas básicas, passa vergonha na frente do técnico, e a pior coisa que tem é engenheiro passando vergonha na frente do técnico.
né? Tudo bem que técnico tem uma atribuição e engenheiro tem outra, mas o engenheiro é aquele cara responsável por responder todos os porquês. Se o técnico não sabe responder o porquê, o engenheiro tem a obrigação dele de responder o porquê. É pago muito bem para isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai se basear muito em livro, porque na hora do vamos ver, não é só aquilo ali que está no livro, tem algo a mais. As minhas aulas de eletricidade, sabe, de eletrotécnica, eu trabalho muito isso, né? O livro fala assim, mas na hora do vamos ver, ó, tem isso, tem isso, tem isso, é diferente, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu trabalho de uma forma muito técnica quando eu dou aula de eletrotécnica por conta disso, né? Porque o livro fala uma coisa bonitinha, na hora do vamos ver, pô, tem fator de potência, tem um monte de outras coisas, raiz de 3, quando usa raiz de 3 em trifásico, quando usa somente 3 em sistema trifásico, que são coisas que em livro de física, né, de eletricidade, livro de engenharia, você não vê, né, com uma habilidade muito grande. Não é qualquer livro, então cuidado. No nosso caso aqui eu trouxe uma definição de livro porque ela está certa e ela para a gente convém, né? Então, pressão como relação entre a força exercida por um fluido, tá? Por exemplo, e a área plana sobre a qual essa força é uniformemente distribuída. As definições dos livros de física, né, sobre pressão, elas trabalham sempre muito próximo da lei de Pascal, né? Quem já baixou meu material e já está dando umas olhadas, vai ver que tem lei de Pascal aí para frente. Só que a lei de Pascal, ela fala basicamente isso, só que ela fala que esse fluido aí, ele é líquido, embora a mesma definição sirva para fluido gasoso, né? Mas ela fala fluido líquido, estático, ou seja, parado, e em um ambiente confinado, ou seja, em um recipiente fechado. Então ele trata a pressão, né, força sobre área, em um fluido líquido parado em um ambiente hermeticamente fechado, né? Só que também vale a definição para fluido gasoso, né? Por isso o lance da bola de futebol do engenheiro Rony aí. Também fala sobre, não cita, mas essa física serve a mesma coisa, tá? E matematicamente, pressão, como a gente está vendo, força sobre área, tá? E essa pressão, se você analisá-la em Pascal, olha aí de Pascal, se você, vamos trazer a lei, ó. Pressão exercida em um ponto qualquer do estático, mesmo em todas as exerce forças iguais em áreas iguais. Cada livro você vai ver, né, como é a definição, o que o autor entende sobre a lei, né, vai ter pequenas variações sobre a mesma informação, tá? Mas ela serve também para um fluido gasoso. Então, olha aqui, ó. O que é interessante a gente pressão em Pascal por metro ao quadrado. Se você usar pressão em que a força, não em Pascal, mas, desculpa, não em Newton, mas em quilograma força, aí a pressão já é em centímetro quadrado. Tá? Quero escrever a pressão na unidade de medida Pascal, Newton por metro quadrado. Inclusive, isso já caiu várias vezes no concurso público. Tá? Quero usar pressão em quilograma força. Desculpa, força
não em Newton, mas em quilograma-força. Então, quilograma-força por centímetro quadrado. A maioria esmagadora dos livros de física, tá? Física 1, Mecânicas de Newton, vocês tiveram isso lá atrás. Física 1, a maioria dos livros afirmam que Newton é aproximadamente força, né? Em Newton, aproximadamente igual a quilograma-força. Tá? Vocês devem estar lembrando disso que eu não estou falando agora, porque vocês com certeza viram em Física 1, Mecânicas de Newton. Todo livro de Física, Mecânica 1, ele vai falar para você, Física 1, né, que é mecânica, Newton é aproximadamente igual ao quilograma-força. Na verdade, é levemente diferente, tá? Mas a gente meio que despreza e diz que é a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, se você usar em Newton, você é obrigado a usar área em metro quadrado. Se você usar força em quilograma-força, você é obrigado a usar em centímetro quadrado. Ok? Fiquem tranquilos que vocês nunca mais vão esquecer isso. Outra coisa interessante, podemos notar que quanto maior a pressão, maior será a força aplicada na área proposta e vice-versa. Aqui, ó, tá vendo? Pressão em Pascal, Newton por metro quadrado. Então, se aumentar a pressão, existiu uma animação aqui, mas não está acontecendo. Se aumentar a força, aumenta a pressão. E a área é constante. Se aumentar a força, aumenta a pressão em área constante. Por isso que a bola do Rony, né, jogador de futebol, quando aplica mais força, mais ar, né, comprimido, aplica mais força, aumenta a pressão na mesma área. E a bola fica mais dura ou mais macia, o Rony? Quando você aplica... Outra coisa errada, o pessoal chama de bomba. Pega a bomba lá para encher a bola. Bomba é hidráulica, gente. Ar é compressor. Então, teríamos que chamar... pega a bomba de ar. Complicado, mas o certo seria chamar, pega o compressor manual, né? Engenheiro Rony, quando você enche a tua bola de futebol e você aplica força demais, a bola fica murcha ou fica dura demais? Outra pessoa pode responder, lá, já respondeu, fica mais dura, né? É porque a pressão, aí vamos pegar a lei de Pascal, né? Exerce forças iguais em partes iguais. Por isso que a bola fica redondinha. Além da anatomia da costura dela, quando ela enche, ela fica redondinha. Aí quando o Gabigol, Bruno Henrique, dá aquela patada na bola, ela desloca, né, o ar dentro dela, porque ela vai apertar aqui, mas ela volta ao seu estado normal e vai voando até o ângulo do gol redondinha. Por quê? Porque o ar que está ali dentro é uma característica da pneumática. Ele é compressível e é elástico. Então, chutou, comprimiu e ele vai ficar elástico. Ela volta a ficar redondinha, bonitinha, né? Ela não vai deformar e fica deformada para sempre. E tem que jogar a bola fora, igual aquele desenho japonês antigo, Oliver Twist, sei lá, que o cara chutava a bola ia oval e tal, e entrava no gol oval, esquisito, aqueles desenhos japoneses dos caras de olho grande que jogava futebol esquisito. É da minha época isso, né? Mas eu também não sou tão mais velho do que vocês, não. Eu sou Super 11, isso aí. Pô, cara, vocês são da minha idade, bicho. Eu me senti até novo agora. Embora eu seja novo mesmo, mas eu vi essas coisas aí. Aí, pô, então tu viu reprise da reprise. Eu tenho 33. Então dá uma olhada nessa outra imagem aqui ao lado, gente, ó. A bola todo mundo entendeu, né? A Isabela pô, né, tá fingindo aí que não sabe dos Paranauê.
Vamos olhar essa outra imagem aqui do lado, uma imagem mais técnica, tá? Eu gosto da imagem da bola de futebol porque ela exprime exatamente o que acontece no pneu da tua bicicleta, no pneu do teu carro, no pneu da tua moto, quando você enche uma bexiga de uma bola de festa. Então eu gosto muito do exemplo da bola de futebol. Embora não seja jogador, já tenha jogado muito futebol, joguei no time de Saquarema, joguei no time que hoje em dia chama de Boa Vista. Já joguei muito futebol, mas nunca fui bom jogador, né? Jogava porque eu gostava. Mas é um exemplo muito bom para falar de pressão. Essa outra imagem aqui é uma imagem mais técnica, né? E que o que acontece? Olha um pistãozinho aqui, ó. Você empurra esse cara para baixo, ou seja, você aplica uma força de cima para baixo. A imagem está meio ruim, mas isso aqui é uma seta branca. Eu não sei se vocês conseguem identificar. Você empurra. Aí o ar, a pressão atmosférica, ela introduziu inicialmente uma quantidade de ar aqui dentro. E o ar é invisível, é insípido, é inodoro, ou seja, pegar uma garrafa, ó, cheia d'água, mas tem um tantinho, deixa eu ver se dá para ver, dá. Tem um tantinho de ar aqui, então eu consigo apertar, ó, aplicar uma força, porque tem range de ar para ser comprimido. E o ar ele é mais compressível do que o fluido líquido. Tem mais outra garrafa aqui. Então aqui, quando aplica força, Professor, nesse ponto, diga, a temperatura ela afeta a pressão? afeta, com certeza, afeta. Sabe por quê? Quanto mais quente tiver, mais você desloca o ar para cima. Então, se tem menos ar naquele ambiente ali, a pressão atmosférica vai ser diferente. Entendeu? Eu Você fiz essa aquece. pergunta porque eu reparei assim, eu no exemplo da garrafa, né? Eu já coloquei garrafa na geladeira, quando eu fui pegar, ela estava como se tivesse sido amassada, né? Ela encolheu, né? E isso afeta sim. Quando você varia a temperatura dela, o ar frio, ela tende a comprimir o fluido, seja líquido ou gasoso. Tá? Isso está relacionado aos átomos, às partículas. Né? Tanto é que no calor, quando você está num calor danado, quando você está na praia com a cervejinha e ainda não abriu a cervejinha, você está num calor danado, geralmente você fica mais agitado. Não é isso? Quando você está num bar assistindo o jogo do Flamengo, você está no Maracanã e está um calor danado, você fica mais agitado. Né? Tá calor, nossa, fica agitado. As tuas células elas ficam em movimento. Teus átomos ficam, os seus elétrons ficam em movimento. Então, é que é até muito comum você tomar choque por eletricidade estática quando você está agitado assim. Muito frio, o que acontece? As meninas aí, as engenheiras, sentem muito frio. Anda de casaco o tempo todo, cobertinha o tempo todo, da sala para o quarto, quarto para a sala. Né? Por quê? Quando você mantém o corpo mais aquecido, né, as suas células ficam mais agitadas. Quando você mantém o seu corpo resfriado, né, ó, aqueci, ó, o que, que acontece com as células ou com os átomos? Ó? E com o fluido líquido e gasoso é a mesma coisa. Olha aqui, ó, olha a minha mão, ó. Fica mais flexível, tá vendo? Quando você resfria, olha o que, que acontece, ó. Os átomos não têm por que doar elétrons, nem receber, então fica uma estrutura mais rígida. Então a temperatura influencia muito na pressão do fluido, seja gasoso, seja líquido, no fluido que tem dentro, na água que tem dentro do nosso corpo. Tudo isso influencia. Né? Tá um calor danado, a tua pressão aumenta. Né? Tudo isso influencia. A sua pressão diminui.
O gás no cilindro do seu carro, se ele entra mais frio, ele entra mais gás, ele comprime mais ali dentro. Mas, em contrapartida, comprimir muito gás é perigoso, porque aquilo ali pode explodir, né? Se ele exceder os limites, né, do equipamento. Razoavelmente o que está nessa imagem aqui, ó, né? Tem uma quantidade de ar. Apliquei força, ele vai exercer, né, pressão igual em partes iguais. Então, isso é a lei de Pascal. Aplicação da lei de Pascal. Podemos modelar essa equação para calcularmos ou, né, termos utilizado utilizando aquela piramidezinha. Lembra da eletricidade que a gente usava essa piramidezinha aqui para resistência, tensão e corrente elétrica? Eu, Brian, gosto de pegar essa piramidezinha e eu jogo nessa equação também. Para quê? Para não te fazer esquecer isso aqui nunca mais. Pressão não é força sobre área? Então bota aqui, ó, pressão, força, área. Né? Aí se você quer calcular pressão, você tapa o P. Então você tem F sobre A. Se você quer calcular força, você tem área vezes pressão, pressão vezes área. Quer calcular área, você tem força sobre pressão. Você nunca mais vai esquecer isso na sua vida. Tá? Isso é que é o mais bacana. Então, analisando tecnicamente a aplicação da lei de Pascal, né? Olha um recipiente aqui, ó, e uma rolha, né? A gente tem uma garrafa de vinho, uma rolha de cortiça, empurramos essa rolha aqui, ó, aplicamos uma força, ela vai exercer forças, pressão internamente igual em partes iguais, né? Então, supondo que a garrafa está cheia de ar, eu dei o exemplo do vinho, né? Por causa da rolha de cortiça, mas o ar é mais fácil de a gente entender se você pegar uma garrafa vazia. A minha não está vazia, mas olha aqui, ó. Tá vendo? Eu aperto, supondo que a garrafa está com ar, o qual é compressível. Eu estou mostrando a vocês. Eu estou apertando, eu estou comprimindo o ar que está dentro dela e o pequeno fluido está subindo quando eu aperto. Não vou apertar muito não, porque vai voar água por aqui. Se aplicarmos uma força de 10 kg força em uma rolha de 1 centímetro quadrado de área, o resultado será 10 kg força em cada centímetro quadrado nas paredes da garrafa. Se o fundo da garrafa tiver 20 centímetros quadrados e cada centímetro estiver sujeito a de 10 kg força, teremos uma força resultante de 200 kg força aplicada no fundo da garrafa inteira. Tá? Então, esse daqui é um exemplo perfeito para entender a aplicação da lei de Pascal, né, quando se fala de uma garrafa. Né? Quem nunca pegou uma garrafa cheia ou vazia, botou tampa, saiu correndo e pulou em cima? Né? Geralmente menino que faz essas coisas. Por isso que homem vive menos, né, cara? Geralmente menino é que faz essas cagadas, né? Mas quando nós, os meninos, geralmente... Eu não estou isentando as meninas, não. Tem umas aí também que devem ter feito. Mas como nós, meninos, geralmente todo menino faz uma cagada, começa uma vez na vida, né? E às vezes a garrafa não estoura a tampa. Aí, ou seja, tu toma um baita de uns tabaco, tu sai correndo, pula em cima da garrafa cheia de fluido líquido ou cheia de ar, para pisar, explodir aquela tampa igual um tiro, né? Aí você faz o processo inverso do que a gente está falando aqui, né? Só que a tampa é frágil, por isso que a tampa explode, né? O fundo da garrafa não explode quando a gente faz isso porque ele é forte, né? E às vezes quando pula não é o suficiente para estourar a tampa e toma uns tabaco e cai no chão. Comigo já aconteceu isso porque eu fazia bastante arte. Provavelmente algum dos engenheiros que estão aqui também deve ter feito isso quando era criança.
Pressão atmosférica, já falamos bastante sobre a pressão atmosférica, né? Então esse slide vai acabar sendo mais rápido, né? A pressão atmosférica, gente, vou perguntar agora para as meninas, tá? Quando vocês acordam de manhã cedo, tá? Quando vocês acordam para estudar, para trabalhar, quando vocês acordam, vocês se sentem mais magras? Vamos lá, me responde aí, meninas, que eu sei que vocês têm essa resposta. Ó, a Lívia, sim. Gera Isabela, sim. Gera Lívia. Tem mais meninas aí, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Engenheira Lívia, engenheira Isabela, engenheira Gabriela, tá faltando responder. Tem engenheira Patrícia. Ó, nós, homens, a gente não presta muita atenção nisso, não. Tá? Ó, a engenheira Gabriela nunca reparou. Nós, homens, somos igual a engenheira Gabriela. A gente não repara muito nisso, não. Mas isso é uma questão anatômica, tá? O homem não tem a capacidade tão veloz e estratégica de perceber as coisas como as mulheres, tá? Eu não estou falando mal dos homens e bem das mulheres, não. Anatomicamente, a mulher é muito mais evoluída, né, em termos de percepção, tá? Muito mais, muito mais. É claro que existem homens diferenciados, mas, no geral, as mulheres têm a capacidade de percepção muito grande. Então, geralmente, e é verdade, tá? A engenheira Lívia e a engenheira Isabela, elas estão certas. Nós acordamos um pouco mais magros, né, e mais esticados do que o final da noite. Porque subentende que a gente dorme o quê? Na horizontal, né? Acho que ninguém aqui é museu e dorme de cabeça para baixo. Talvez iria ficar mais esticado, iria sofrer ação diferente, ou dormir em pé. Se bem que a galera que pô, acorda cedo para pegar trem, metrô e ônibus dorme em pé, né? Então já começa a agir a pressão atmosférica diferente. Mas vamos lá. A pressão atmosférica, ela exerce em todos os sentidos e direção, menos de baixo para cima. É por isso que quando você passa o dia inteiro em pé, você toma pressão atmosférica aqui, toma pressão atmosférica aqui, toma muita pressão atmosférica aqui, menos de baixo para cima. Ou seja, você é achatado, né? Agora, de manhã, quando você dormiu horas assim, a maior área de impacto da pressão atmosférica está no seu corpo todo. Então você tende a esticar. Por isso que as mulheres acordam de manhã, não quer tomar café da manhã, já acorda numa beleza diferente, acorda bem, caraca, acordei mais magra, não vou nem comer. A engenheira Lívia e a engenheira Isabela que percebem, né, essa diferença, elas não devem nem tomar café da manhã. Deve acordar, nossa, eu tô bela, já vou passar uma maquiagem, pô, acordei mais magra, percebi isso, né? A engenheira Isabela, caraca, pô, não vou nem comer, porque se eu comer eu vou cortar esse ciclo, né? A engenheira Gabriela nunca reparou, mas agora com certeza a engenheira Gabriela vai prestar essa atenção. Vai acordar, caraca, acordei, pô, mais disposta, mais dinâmica, eu tô me sentindo mais magra, pô, não vou nem tomar um café da manhã, porque, pô, eu vou pegar essa vibração boa, essa vibe boa, né, e vou iniciar meu dia. Porque como você, a engenheira Gabriela rindo aí, quando você recebe maior impacto aqui, a tendência é você esticar mesmo. E durante o dia, maior impacto é aqui, 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 a tendência é você ficar mais cansadinho. Agora eu vou falar uma coisa que todos vocês já repararam.
Quanto mais você envelhece, mais baixo você não fica. Quem tem pai idoso, quem tem avô, com certeza percebe isso. Ah, meu avô é grande, mas se você olhar em foto, se conversar com ele, vai saber que ele era maior, né? Porque passou tantos anos da vida. Eu tô ferrado, né? Porque eu sou baixinho, tenho 1,65, eu vou ser um velhinho baixinho. Tantos anos da vida pegando muitas horas de pressão atmosférica em cima e nas laterais, que você tende a perder a altura, tá? Mas quando você dorme, você dá aquela esticada e acorda diferente, se sentindo um atleta, né? Então a pressão atmosférica exerce em todo sentido de direções menos de baixo para cima. Ela é criada de acordo com as camadas gasosas atmosféricas, né? Que elas vão comprimindo o ar. Por isso que você está vendo azul de cor mais escura, quanto mais próximo, né, do solo terrestre, porque as camadas vão empurrando a quantidade de ar exatamente. Por isso que tem mais ar, por isso que tem mais ar próximo do solo terrestre do que lá em cima. Eu já falei para vocês que quanto mais alta a altitude, menor a pressão atmosférica, mas a variação é muito pequena. E abaixo da pressão atmosférica, do nível do mar, ao trocar o meio ar para o meio líquido, né, a pressão atmosférica ela aumenta absurdamente. A cada 10 metros aumenta um ATM. Não precisa acreditar em mim, não. Quem tem relógio aí à prova d'água, dá uma olhada aí. Ó. Ah, 5 ATM, 50 metros de profundidade. Eu gosto muito de relógio. Eu tenho relógio à prova d'água e vem escrito isso. Ah, 5 ATM, 50 metros. Quem tem, pode pegar e pode dar uma olhada. Eu nunca entro, mesmo com relógio à prova d'água, eu nunca entro em piscina e em mar com relógio à prova d'água. Nunca, 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 nunca faço isso. Né? Mas isso é porque eu já perdi relógio, fiquei puto o suficiente. E em piscina eu já bati, fiquei puto o suficiente para nunca mais entrar. Né? E em piscina, quando eu bati, ele mexeu no mecanismo que deixou entrar água e me deu um prejuízo que eu fiquei chateado. E eu não um relógio à prova d'água ou não, eu não faço isso. Mas se quem tem, dá uma olhada aí que vai estar escrito e vai provar o que eu estou te falando. O instrumento que mede pressão atmosférica, pessoal, olha que coisa bacana, né? Tudo que é bom, que é divertido, que é animado, ou começa ou termina onde, Engenheiro Luciano? Engenheiro Luciano falou aí para trás, ó. Olha lá, ó. 10h40. Engenheiro Luciano, tudo que é divertido, legal, começa ou termina onde? Vamos lá, Engenheiro Luciano, tá online? Tu já falou isso aí 10h40. Termina onde? Em bar. Ele não respondeu aí não, mas eu termino. Eu respondo. Em bar. Então, o instrumento que mede pressão atmosférica é o barômetro. Ômetro, sufixo de instrumento de medição, assim como o ímetro, né? Bar é a unidade de medida. Você fala, pô, Brian, mas unidade de medida de pressão atmosférica não é o ATM? Sim, mas também existe a unidade de medida bar. Assim como existe a unidade de medida libra força polegada ao quadrado, que é a mesma coisa que PSI, que você vê lá quando vai encher teu pneu. Tem um monte de unidade de medida diferente que nós vamos ver. Então, o instrumento que mede pressão atmosférica é o barômetro. Não esqueçam disso. Barômetro. Na dúvida, barômetro. Beleza?
dando sequência, vamos conhecer outros tipos de pressão, tá? Pressão atmosférica, a gente acabou de falar, que é a pressão natural que exerce em todos os sentidos e direções, menos de baixo para cima, e o instrumento capaz de... Essa palavra aferir, gente, eu botei ela de propósito aqui, tá? Para sempre me lembrar de falar isso. A palavra aferir pressão arterial, ela não existe, tá? Palavra aferir é uma palavra técnica. Palavra técnica tem que estar no vocabulário técnico. Como aferir é uma palavra de medir, né, alguma coisa, então ela tem que estar inserida no vocabulário internacional de metrologia. E ela não está, essa palavra não existe. Infelizmente, a Academia Brasileira de Letras, que não tem autoridade para criar palavras técnicas, usa essa palavra até hoje. E se você pegar no dicionário a definição dela, aferir, ela está entre medir ou calibrar alguma coisa, né? Só que calibrar é calibrar e medir é medir. Medir a pressão arterial, medir a pressão atmosférica. Ah, não, mas eu não estou falando de medir, eu estou falando de acertar um equipamento em prol de um exato. Então não é aferir também, é calibrar, tá? Essa palavra ela não existe. Então você vê muito médico falando, muito enfermeiro falando aferir pressão, está errado, é medir, tá? Essa palavra não existe, não existe. Vocabulário Internacional de Metrologia. E a Academia Brasileira de Letras está errada porque ela não tem autoridade para criar palavras técnicas. Tá? Ela pode usar palavras técnicas, mas não tem autoridade. Por que não tem autoridade? Porque o Brasil, desde, se eu não me engano, 1927, é um dos países que assinam o Acordo Internacional de Metrologia. Então, vocabulário internacional de metrologia, o Brasil assina aquilo ali, né? Então, a Academia Brasileira de Letras não tem autoridade para criar, já que o Brasil concorda com aquilo ali, tá? Então, eu deixei essa palavra de propósito para explicar a vocês tecnicamente que a gente não pode falar essa palavra, ela não existe e ela deveria sair do dicionário português, o luso brasileiro, né? Que vale para a gente, vale para português de Portugal. Mas o instrumento que mede, nós vimos que é o barômetro. Pressão relativa, gente, é uma pressão que ela pode ser chamada de algumas formas diferentes, tá? Comecei a tossir. Ela pode ser chamada de pressão relativa, pressão positiva ou pressão manométrica. Por quê? Olha o instrumento que mede relativa. Manômetro. Ômetro, sufixo de instrumento de medição. Man de manual. Ou seja, é uma pressão criada, gerada, exercida. Eu não gosto de falar, livro vem escrito homem, né? Mas eu chamo sempre de humano. Por quê? Porque as mulheres também podem fazer a mesma coisa, tá? Então, é a pressão exercida pelo humano ou por algum equipamento, tá? Por exemplo, o que salvou a minha vida, né, lá internado, foi um equipamento que injetava oxigênio e o troço fazia uma pressão nos meus pulmões e puxava, que era até uma sensação de afogamento que eu tinha durante horas. Mas esse equipamento, pressão é que me salvou, né? Ele fazia pressão, ou seja, a pressão atmosférica? Não, pressão relativa, porque era um equipamento que produzia aquela pressão. Quando você vai encher o pneu da tua bicicleta, do teu carro, da tua moto, tem um compressor que gera
ar comprimido. Ele vai criar a pressão dentro do seu pneu. E o retrocesso aparece no manômetro lá, qual é a pressão que está no recipiente, no pneu, né? Entre outros. Então, pressão relativa, pressão positiva ou pressão manométrica. São os 3 nomes que podem aparecer esse mesmo tipo de pressão. O instrumento que mede é o manômetro. A pressão absoluta, gente, é o seguinte. Digamos que a pressão relativa, né, você está trabalhando com um valor muito pequeno. E esse valor muito pequeno, o valor da pressão atmosférica, interfere nos resultados, né? Ou seja, você precisa implementar esses resultados, a pressão atmosférica nos seus dados, para você ter uma resposta confiável, né? Tá claro isso, gente? Não tiver, dá um alô aí, né? Quando a pressão atmosférica, o valor dela altera resultado, você tem que ter ela nos seus cálculos. Vamos imaginar abaixo do nível do mar. No nível do mar, olha, porque ela é 1. Né? Ou seja, se eu trabalhar com 3 kg força por centímetro quadrado, 4 kg força por centímetro quadrado, a diferença de pressão não é muito grande. Né? Estou dando um exemplo. Agora, toda vez que você considerar a pressão atmosférica local, isso é importante, hein, gente? Todas as vezes que você tiver que considerar a pressão atmosférica local, você é obrigado a escrever ABS no final. Pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo, pode ser de cabeça para baixo, mas você é obrigado a escrever ABS. Tá? Aqui a diferença é pequena, não é? É. Abaixo do nível do mar. Dezenas de metros abaixo do nível do mar. Que a pressão atmosférica fica monstruosa. Né? A pressão atmosférica tem que entrar nos cálculos. Então você deixa de escrever em pressão manométrica, em pressão positiva e em pressão relativa, e é obrigado a escrever em pressão absoluta. Aí você tem que escrever, né, ABS, ok? Em resumo, pressão positiva, a pressão atmosférica em nível do mar. O que é pressão positiva? O que é pressão negativa? O que é pressão negativa ou vácuo, né? Vácuo é a ausência de pressão positiva. Ou pressão contrária. Se a gente pegar a mesma quantidade de pressão relativa, o mesmo vetor, né? Falar engenheiro entende melhor de vetor, né? A mesma magnitude de um vetor e botar em sentido oposto, ele não zera? Zera. Né? Então, pressão absoluta é quando você trabalha com somatório da pressão relativa com a pressão atmosférica. Vácuo absoluto é quando você trabalha com o somatório de uma pressão negativa com a pressão atmosférica, né? Ou ausência de pressão, que inclui a ausência de pressão atmosférica. Tá? Outros tipos de pressão. Pressão estática. É a mesma coisa que lei de Pascal. É a pressão exercida em um determinado ponto, em fluido estático, seja ele líquido ou gasoso, vai ser transmitida integralmente em todas as direções e vai produzir forças iguais em áreas iguais. Já a pressão dinâmica, que é o lance dessa fórmula aqui, né? A pressão dinâmica em Pascal, olha, em Newton por metro quadrado. É a pressão exercida em um fluido em movimento. Ou seja, digamos que você tem um reservatório, eu abro aqui, ó, pô, vai escorrer, vai molhar o chão todo, né? Vai escorrer esse reservatório, esse fluido, né? Ele vai descer. Então, enquanto ele estiver paradinho, quietinho, digamos que ele esteja 100% estático, é pressão estática. Se eu abrir aqui, ele vai começar a descer, vai ser pressão dinâmica. Então, olha o que acontece com a pressão. 1/2 não significa 50%? Então, a pressão estática ela cai pela metade, vezes
esse símbolo grego aqui é ρ, tá? Isso aqui se chama de valor específico do tipo de fluido, seja gasoso, seja água, seja óleo, azeite, qualquer tipo de fluido, existe uma tabela de densidade de fluido, tá? Óleos de densidades diferentes. Então, cada tipo de fluido vai ter um valor, um coeficiente específico, tá? De densidade. Aí, dependendo do material que esteja no seu reservatório, você vai ter o dado de qual é o coeficiente específico. Vezes, né, a velocidade ao quadrado. Ou seja, o escoamento que ele vai estar acontecendo ali. Então, isso é pressão dinâmica. Existe a pressão total, que é resultante dessas duas. O fluido estava parado. Abri, iniciou o movimento, a pressão dinâmica ela é maior no final do que no início, obviamente, já que ela está naquele mesmo sentido de direção. Então, a pressão total é o somatório dessas duas pressões, né? No momento da estática até a iminência da pressão dinâmica. Tem a pressão negativa ou vácuo, que eu já até falei sobre ela, né? Que é a pressão em sentido contrário ou ausência de pressão. E tem o último tipo de pressão, que é a pressão diferencial, que industrialmente Peraí, pessoal. Deixa eu dar uma respirada aqui. Pressão diferencial, que é o resultado. Pressão diferencial, ela é um dos tipos de pressão mais importantes na indústria. Mais importante na indústria. É o resultado da diferença de duas pressões medidas. Tá? Em outras palavras, é a pressão medida em qualquer ponto, menos no ponto zero de referência da pressão atmosférica. Então, é uma relação. Isso você consegue. Pressão diferencial, ela é usada, olha que curiosidade, para medir indiretamente outras variáveis físicas. Por pressão diferencial, a gente consegue medir vazão. Por pressão diferencial, a gente consegue medir nível de tanque, de reservatório. Tá? Olha que curiosidade, né? Então, pressão diferencial você não usa para medir sua pressão. Diretamente mede pressão, mas indiretamente você mede outras grandezas físicas. Matematicamente, podemos dizer, né, que é a variação da pressão. Pressão diferencial é variação de pressão, né? Pressão final menos a pressão inicial. Ou, que como industrialmente a gente fala, pressão de alta menos pressão de baixa. Eu acho que eu deixei um desenho aqui para vocês. Ah, fiz, ó. Eu fiz um desenho para vocês como funciona em um ambiente industrial, né? Então, a pressão diferencial, olha como ela funciona. Temos um reservatório, tá? Aí tá aqui, ó. Aqui, gente, ó, uma garrafa, por exemplo. Parte dela tá fluido líquido, né? Parte dela tá fluido gasoso. Estão entendendo, gente? Ó, se não entender, avisa aí, dá um alô. Parte dela fluido gasoso, né? Fluido líquido, fluido gasoso. Fluido gasoso, ar, no caso, né? É imposto pela atmosfera, correto? Ó, eu vou abrir a tampa e essa água magicamente não vai sair pela garrafa. Por quê? Porque a pressão atmosférica está mantendo um nível de ar comprimido suficiente aqui para manter esse fluido alinhado. Só está mexendo um pouco porque eu estou vibrando aqui, né? Então, quando eu tapar,
e hermeticamente fechar essa garrafa, esse ar imposto pela atmosfera, esse fluido gasoso que está escrito aí, está aqui dentro. Tanto é que se eu apertar a garrafa, eu comprimo esse fluido gasoso. Então vamos lá. Falamos ΔP, pressão final menos pressão inicial, correto? ΔP, variação de pressão. Então nós temos um instrumento chamado transmissor, que vocês já aprenderam comigo, já viram muito sobre isso. Olha aqui, ó. Ele tem um elemento sensor acoplado nele. Transmissor é um instrumento que vai fazer o cálculo matemático, vai indicar que vai transmitir para um controlador. Ele tem um elemento sensor com duas câmaras. Ele vai receber a câmara de maior pressão. A outra ele vai receber a câmara de menor pressão. Tá? Isso aqui não vem escrito não, tá, gente? Eu apliquei mais pressão de um lado, menos pressão do outro, ele vai fazer essa matemática, ele vai fazer a variação. Então, olha aqui, ó. Supressão de zero, ou seja, o nível mínimo. Ele vai pegar, né, a pressão do fluido líquido, a pressão do fluido gasoso. Tudo que está aqui, ó, isso não interessa a largura não, tá, gente? É coluna de líquido. Poderia ser um tubo capilar. Poderia ser uma caixa d'água. Poderia ser um reservatório gigantesco. Então, a largura não interfere. O que interessa é a altura, tá? Então, a pressão de alta pega tudo. Se nós pegarmos o outro lado da câmara do elemento sensor, que está acoplado ao transmissor, e colocarmos lá em cima na área da pressão atmosférica, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a pressão atmosférica de um lado, vai pegar a pressão absoluta, né, atmosférica mais relativa do outro, e vai fazer um ΔP. Só que um ΔP que ele vai fazer pressão de alta menos pressão de baixa. E essa variação de pressão é que ele vai apresentar aqui. Né? Ou seja, ele pode responder em porcentagem da variável de processo-pressão, pode responder em unidade de medidas de pressão, ou ele pode responder em unidade de medida de nível. Ou seja, essa variação de pressão vai dizer exatamente qual é o nível que o fluido está no tanque, no reservatório. Né? Digamos que isso aqui fosse um tanque industrial, eu colocaria o meu transmissor uma tubulação aqui embaixo, câmara de alta, o outro lado, tubulação aqui na parte vazia, ou seja, onde tem ar, pressão atmosférica. Ele ia calcular a diferença e me dar exatamente esse nível aqui. Se eu desenhasse uma régua, ia bater exatamente o valor da coluna de líquido. Tá? Então isso é muito bacana. Isso é a indústria. Isso é ambiente industrial, quando você fala de trabalhar com medição direta de pressão diferencial e indireta de nível. Unidades de pressão, pessoal. Então, existem várias unidades de pressão, de medida. Mas essas daqui são as top 1, 2, 3, 4, 5, 6. As top 6, as mais badaladas. ATM, bar, quilograma-força por centímetro quadrado. PSI, Pressure System International, que na verdade é o nosso antigo LBF barra polegada ao quadrado, libras-força por polegada ao quadrado, que a gente fala até hoje, tá? PSI a gente fala até hoje, libras-força por polegada ao quadrado. E equipamentos que vêm
né, da Inglaterra ou os países né, do Reino Unido, a gente não chama mais de Inglaterra, do Reino Unido, vem tudo com libra força polegada ao quadrado. Por quê? Porque lá atrás foi uma unidade criada por eles. Tá? Tanto é que se você for em um posto de combustível que tem aquele medidor novo, digital, a unidade de medida é PSI, e tem aquele medidor antigo, que eu não sei porquê, mas todos são vermelhos com fundo branco, aquele manual, alguém lembra? Já usou? Aquele manual vinha escrito LBF barra pol ao quadrado ou barra in ao quadrado, que é polegada também, né? Tanto é, pessoal, que a galera da antiga aí, ó, Cícero, quem mais da antiga aí? Tem o Luciano, cadê aquela galera da antiga aí? Tem um pessoal da antiga aí que... Márcio, tem uma galera da antiga que não está assistindo a aula aí. Com certeza já usou esse equipamento manual em posto para encher pneu, e a gente falava da seguinte forma: ah, vou botar tantas libras no meu pneu. É isso aí, lá. Nós contemporâneos. Lembra disso, Cícero? Ah, botar tantas libras, enche com tantas libras aí a bola. Enche com tantas libras aí o pneu da bicicleta. Enche com tantas libras aí o pneu do carro, da moto, né? Bota tantas libras. Na verdade, não é libras. É libras força por polegada ao quadrado. Mas a gente não só falava libras, né? A gente ainda falava errado, exatamente, Luciano. A gente ainda falava erradamente calibrar, né? E esse librar vem de libras, força por polegada ao quadrado, Depois né? que a gente começou a fazer a faculdade, agora eu olho lá o PSI, né? A gente olha no pneu, ainda mais do carro, né? Que geralmente o fabricante ele estipula lá, ele deixa lá bem claro lá as condições adequadas para o pneu, né? De resistência, peso de carga, velocidade. E que a gente nunca faz igual, né? Não, A eu gente procuro sempre fazer, de bota o boa. máximo. Eu procuro fazer. O manual do carro, ele vem dizendo o tipo de pneu, né, com as especificações técnicas, e aí ele coloca tantos ocupantes, né, carga tal, o indicado. Eu procuro Aí se seguir. você anda sozinho, tu bota uma pressão, se vai botar mais alguém, tu vai lá trocar a pressão do pneu. Não, assim, no meu manual, ele coloca por peso, né? Eu não lembro de cabeça, mas é por peso. Geralmente, de uma a duas pessoas, acima de três pessoas, que eles fazem um cálculo mediano para uma pessoa de 80 quilos, né? O cálculo básico. Eu não coloco, mudou toda hora eu coloco, mas quando eu vou calibrar, como eu ando muito sozinho, no máximo uma pessoa, geralmente eu coloco logo outra especificação técnica, até porque é dinheiro, né? As pessoas não levam Pô, isso a sério. você é um cara diferenciado, cara. Não, assim, eu sou muito Você é voltado o para. correto. Eu Você é o correto, sou né? muito voltado, Que assim, todo mundo professor. deveria fazer. Por Eu exemplo, li o meu carro, ele pesa quase 3 toneladas. Então, pesa muito, né? Então, eu já boto uma pressão de capacidade diferente, porque a cada troca de faixa que eu faço, o meu carro faz muito peso, muito esforço físico nos pneus. A cada curva que eu faço, né, ele trabalha com uma dinâmica de jogo de peso nos pneus muito grande. Então, a dirigibilidade do meu carro, né, eu não estou dizendo que eu boto um valor de que eu encho o meu pneu com a caçamba cheia, não. Mas eu boto um valor como se eu tivesse com o meu carro sempre com 5 ocupantes. Porque a dirigibilidade do meu carro é diferente. Porque o Cara, meu mas carro é muito pesado. no Brasil Mas não é o certo. não tem como você Né? exigir o certo do Brasil, porque os caras fazem uma tabela, uns cálculos, por um asfalto, uma pista boa, com nossas condições Ah, isso é importante. Isso é importante. Mas vamos voltar aqui. Realmente, isso que a gente está falando bate com tudo que a gente está falando.
trabalhar com a pressão certa, no equipamento certo, nas condições que o fabricante te exige, né? Se trabalhar com pressões erradas, o cilindro do teu carro de gás pode explodir. Olha quantos exemplos. Eu acho que ano passado, ano retrasado, eu acho, explodiu o cilindro de um carro num posto de combustível em Campo Grande, na estrada do Monteiro. Num posto Shell gigantão lá. Foi bem aqui perto de casa, foi ano passado. Aí, ano passado. No início Tá do ano vendo? passado. O fato de não usar as condições que o fabricante exige. Tem que ver como Ou ficou o está telhado fora do do... posto. Tem que ver como ficou o telhado do Isso posto. aí. Graças a Deus não morreu ninguém. Na frente da casa que era do dono da Guaravita, né? Aquela mansão lá. E é ali bem próximo, Ali onde também mesmo. mora a Lucinha ali. A Lucinha também mora ali. Isso, é. Então, assim, é muito importante. Por isso é que no início da aula, na primeira tela, a gente falou primeiro quase tudo sobre pressão, trabalhando com o que a gente entende do nosso cotidiano. Ó, o Márcio falou, escreveu aí, ó, até hoje ele só vê esse imposto, né, a unidade de medida lá. Mas se você pegar interior, viajar para interior, você ainda vê posto de combustível, por exemplo, Jaconé, né, onde eu tenho casa, minha família tem casa há 30 anos, o único posto, quer dizer, agora tem dois, mas o posto mais antigo lá, que eu acho que ainda é BR, se eu não me engano, ele ainda tem, né, interior você ainda acha, tem lá o digital, mas tem o manual antigo. Quando você viajar para o interior e você vê um equipamento desse, entra com o teu carro e vai lá olhar. Ele tá, o valor é o mesmo. O valor é o mesmo, só que aquele vermelho antigo manual, ele está em libra força por polegada ao quadrado. Tá? É uma curiosidade. Mas se você jogar no Google, vai aparecer para você. Mas eu digo é para você ver e manipular um equipamento como esse. Então, essas unidades de medidas aqui, tá? Elas são as mais usuais. E essa daqui, gente, ó, dá para ver meu mouse aí, ó, metros de coluna d'água. Essa metros de coluna d'água, ela é muito utilizado quando a coluna de líquido é pequena, tá? Milímetros de coluna d'água, centímetros de coluna d'água. A unidade de medida é a mesma, ok? Só que ela pode aparecer para você milímetros de coluna d'água, centímetros de coluna d'água, metros de coluna d'água, tá? Isso depende muito de qual tamanho de reservatório você está medindo, de coluna de líquido, aliás, que você está medindo, qual o produto que você está medindo, depende de um monte de coisa. Milímetro de mercúrio, geralmente você vê em colunas de líquido de tubo capilar, tá? Quem de vocês tiver em casa aquele medidor de temperatura analógico antigo, que na verdade nem é mais de mercúrio, é outro elemento químico, porque mercúrio é tóxico, né? Mas se você olhar aquilo ali, a unidade de medida é mmHg, é milímetros de mercúrio, tá? É quando o tubo capilar é muito pequenininho. Se você viajar para Gramado, né, os medidores de temperatura lá, todos são esses analógicos de coluna. Aí você vai ver lá milímetros de mercúrio, tá? Ele vai estar lá, a grandeza dele, né, em temperatura, e vai estar a coluna de pressão em milímetros de mercúrio. Fatores de conversão de unidades medidas em valores aproximados. Por que valores aproximados, pessoal? Porque quando você faz questões de concurso, tá? Ó, lembrando que PSE é a mesma coisa que libra força polegada ao quadrado, tá? Então pode aparecer dos dois jeitos. Quando você faz questões de concurso, cai sempre em valor aproximado. Pô, Brian, tá errado. Você está falando de pressão. Pô, tu vai trabalhar com valor aproximado. Você arredondar resultado é uma coisa, mas tu já vai trabalhar com valor arredondado antes? Pô, tá errado. Tá errado.
Beleza, tô contigo, tô contigo. Só que questão de concurso público trabalha com valores aproximados, arredondados, desde o início, para ser mais fácil, para dar resultados mais objetivos, mais certeiros. Só por conta disso. Por um acaso, o 14,5 PSI em valor aproximado era para ser 14,7 PSI e não 5, tá? Mas vem sempre 5 por uma questão de facilidade, né, de aplicação de fórmulas, só isso, tá? Essa daqui é uma tabela de fatores de conversão que você consegue em livros, consegue na internet, com bastante facilidade. E o que acontece? Ela é que vai te dar os valores reais das unidades de medida. Só que ela possui uma forma correta de usar, que é você pegar a unidade de medida que está na linha e analisar com a unidade de medida que está na coluna. Tá? Essa é a forma correta de você trabalhar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, ATM, pressão atmosférica, e vamos analisar as outras. ATM em quilograma por força por centímetro quadrado, aproximado dizia que era 1, na verdade é 1,0332 o valor correto. Libra por elevado ao quadrado, que é o PSI, olha aqui, ó. Lembra que lá era 14,5? O certo é 14,696. Se tivesse que arredondar, pelo amor de Deus, né? Somos engenheiros, seria 14,7, né? Mas em valores aproximados fica 14,5 por uma questão de facilidade de cálculo. Olha aí em bar, lembra que era 1 ATM para 1 kg força para 1 bar? Na verdade, um ATM ele vale 1,0332 kg por centímetro quadrado e vale 1,0133 bar. Né? Olha em milímetros de mercúrio, 760,05. E aqui, ó, milímetros de água, acabou que eu não risquei, ó. Metros de coluna d'água, 10,33 que apareceu lá, ó. Então aqui seria 10,335 metros de coluna d'água. Em milímetros de coluna d'água, né, 10,335. Então estes são os valores reais de cada unidade de medida, pessoal, em nível do mar. Em nível do mar, ok? Em nível do mar. Sempre a relação, a referência é nível do mar. Por quê? Exemplo. Quero converter uma unidade de medida em outra unidade de medida. Gente, eu estou quase acabando a aula já, tá? Talvez eu precise passar pouquíssimos minutinhos de medir 10. Como eu estou tendo que falar mais comedido, tá? E a parte de exercícios eu vou deixar vocês tentarem fazer em casa. E na próxima aula eu já inicio a aula corrigindo. É bom que a gente faz uma revisão da aula de hoje. E eu botei bastante exercício legal aí para vocês, inclusive de concurso. E esses exemplos aqui, ó, vai ajudar a fazer, tá? Então, ó, exemplo 1. Quero converter uma unidade de medida em outra unidade de medida. É como se você falasse em português, bom dia, e a pessoa te respondesse good morning, né? E a outra te respondesse bonjour, né? E a outra te respondesse buenos dias. É a mesma coisa, só que está em língua diferente. Tá? Você está com um instrumento com uma unidade de medida, um outro instrumento com uma unidade de medida, estão marcando valores diferentes, mas é a mesma coisa. Ok? Essa é que é a ideia. Então, exemplo 1. Tenho 10 bar e quero escrever em PSI. Como fazer essa conversão? Simples, galera. Regra de 3. Simples.
Aí eu peguei aqui em valor aproximado, para ficar mais fácil para entender, tá, galera? Mas todos os teus exercícios serão com valores reais, tá? Aquela tarjinha vermelha lá. Um bar em nível do mar, primeira coisa, bota em nível do mar. Bar vale 1, PSI em nível do mar 14,5. Agora aqui embaixo vamos botar o que nós temos em bar e para quanto a gente quer em PSI. Aí aqui, ó, multiplica cruzado, ó, regra de 3 simples. Ó, 145 bar. Difícil? Não é, né? Molezinha. Regra de 3 simples, multiplicar cruzado. A única diferença é que eu estou no exemplo aproximado, para ficar mais fácil para explicar, para não ficar longe de número quebrado, mas os exercícios vão te pedir para fazer tudo em valor real. Tá? Exemplo 2. E não precisa anotar isso aqui não, porque os exemplos não, porque está no slide que eu disponibilizei a vocês. Exemplo 2, ó. 43,5 PSI, preciso escrever em metros de coluna d'água. Ou olha só, preciso que o meu transmissor responda na tela em metros de coluna d'água. Ele está lendo em PSI e eu quero que ele escreva em metros de coluna d'água. Ok? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, em nível do mar, quanto vale PSI, quanto vale metros de coluna d'água. Então, está aqui, nível do mar. Está em valor aproximado, volto a enfatizar para ficar mais fácil para explicar. 14,5 PSI, 10,33 metros de coluna d'água. Agora, vamos botar o que nós temos em PSI para o que nós queremos em metros de coluna d'água. Multiplica cruzado. Você vai ter o seu resultado em metros de coluna d'água. Ok? Muito fácil, tá? Vocês vão fazer alguns exercícios disso daí. Vamos pensar um pouco para a gente encerrar a aula, tá? De hoje. E a partir daqui é a parte de exercícios que eu vou deixar vocês essa semana tentarem fazer em qualquer momento, horário de almoço, né, fila de banco. E na próxima aula eu inicio a aula corrigindo, que é bom que a gente já faz uma revisão rápida e parte, né, para outra variável de processo. Então, ó, em uma das caldeiras do navio, aí eu dei o nome de 01 Brasil, verificou em seus instrumentos uma pressão de 29 PSI, ou seja, estamos em nível do mar e você olhou no instrumento uma pressão de 29 PSI. A informação, sabendo que ela é uma pressão relativa, ou seja, é uma pressão criada por algum equipamento, e se você está em nível do mar, qual vai ser a pressão absoluta? E aí, pessoal, me responde rapidinho para a gente encerrar esse ciclo de hoje. Fazer a soma das pressões, né? Isso! E vai dar quanto? Tem que fazer aqui de cabeça. Peraí. Agora que a nossa turma evoluiu para 11 engenheiros aí online. 12 comigo. E aí, galera? E aí, galera? Jogo rápido. Já avancei 4 minutos de aula. Daqui a pouco vocês vão estar me xingando aí. Para a aula passada que eu mal consegui dar 1 hora de aula, né? Hoje é um benefício estar conseguindo com facilidade passar das 2 horas. Aí eu acho que o Márcio vai responder. Não vou nada, foi engano.
E aí, galera, Cícero, Isabela, Luciano, Lívia, essa galera sempre corre para responder primeiro. Vamos lá, vou ajudar vocês nessa. E vou deixar os exercícios. Ó, o Rony está tentando. Ó. A pressão em ATM é 1. Sim. E aí? O Cícero está assistindo lá na rua. Mas é matemática, Cícero. É só somar de cabeça. E que bom saber que você tá na rua, você está na atividade, mas não abandonou a aula. Tá aí do teu jeito participando. Bom saber disso. Me dá até mais energia. Então, vamos lá, gente. A gente não perder muito tempo. Estamos em nível do mar, tá? É um navio, está em nível do mar. E a caldeira apresenta 29 psi. Ou seja, ela está gerando essa pressão. Então, é uma pressão relativa, é positiva. Qual é a pressão absoluta? Vai ter que somar, exatamente, com a pressão atmosférica. Só que olha só, pessoal, olha o cuidado. A pressão atmosférica, a gente está falando em PSI, a gente não pode somar em ATM, não. Porque senão daria 29 mais 1, 30. A gente ia matar o povo. Né? A pressão não está falando em PSI, o equipamento não está mostrando em PSI. Então, qual é o valor da pressão atmosférica em nível do mar em PSI? Pegou a maldade? Então, 29 PSI mais os 14,696 PSI. Vai dar 46. Aqui a gente até poderia aproximar. 43,7 PSI. Se está falando do ABS, então tem que ter o ABS aqui.